Pois é, o Flamengo, ele agora tem essa missão, vamos dizer assim, de se motivar depois das frustrações da temporada e ainda juntando cacos da perda do título da Copa do Brasil, né? E aí o Flamengo, nesse período aí, desde do jogo contra o Bahia e agora novamente contra o Corinthians, vai ter como interino o Mário Jorge, né, que é o técnico do Sub-20, enquanto ainda não define essa situação do Tite. O Flamengo tem a expectativa de contar com o Tite agora a partir da data FIFA, né? E aí o Tite vai ter tempo para passar suas ideias, enfim, implementar o seu trabalho. Um trabalho aí que a promessa é de ser de médio prazo, já projetando a temporada de 2024. Ele vai ter essa missão de garantir o Flamengo na Libertadores de 2024. Eu acho que, assim, seria uma frustração ainda maior do que essa perda do título agora da Copa do Brasil, o Flamengo ficar fora da Libertadores. Então, ele tem essa missão de garantir o Flamengo na Libertadores de 2024. E assim, e o Mário Jorge agora, mais uma vez, para esse jogo contra o Corinthians, tentando motivar esse elenco que, enfim, passou essa sensação de frustração aos rubro-negros de não conseguir nenhum título dentre tantos que disputou, né? E do outro lado, Samir, a gente vê um Corinthians que também depois de eliminação, né? A gente está vendo a tabela de Campeonato Brasileiro aqui, o Flamengo é o quinto colocado com 43 pontos, se vence ainda tem uma possibilidade de voltar ali a briga dependendo do complemento da rodada, porque além de Flamengo e Corinthians, o Botafogo pega o Fluminense, então são duelos complicados para os dois. E aqui o Corinthians já na parte de baixo da tabela, né? Scroll, né? 30 pontos. O Corinthians tem que dar scroll ali para você chegar Exatamente. Corinthians na parte de baixo da tabela, Samir. Boa tarde. Boa tarde, Razan, PVC, Matos, Brasa, quem nos acompanha de primeira. Realmente, o Corinthians precisa vencer, joga em casa para se afastar principalmente aí da zona da confusão, né? Como gosta, né, de dizer o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mano Menezes, não sabemos ainda se vai mexer ou não no time. Claro que tem algumas coisas que a gente pode analisar aqui no de primeira. O desempenho de alguns atletas já sob o seu comando. Fausto Vera, que é a grande questão. Ontem eu até trouxe uma coluna falando sobre isso, o Razan. É um jogador que foi considerado um dos melhores jogadores em 2022, já perdeu espaço com o Vanderlei. Fica a dúvida aí se o Fausto Vera vai ser utilizado ou não com o Mano. Informações que eu tenho que o Mano não gostou dos primeiros treinos do Fausto. Então, tudo indica que nós devemos ter um Corinthians contra o Flamengo bem parecido com o time que iniciou a partida contra o Fortaleza na eliminação do Timão na semifinal da Copa Sul-Americana, Razan. Ô, Rodrigo, queria ouvir de você e também do PVC, como é que vocês acham que o fator Tite, se é que ele mexe, eu acho que mexe, né? Minha visão é que sim, mas queria ouvir de vocês, até se tiver alguma informação nesse sentido. Esse fator Tite mexe de alguma forma com o bastidor desse duelo Corinthians e Flamengo? Porque quando o Corinthians demite o Luxemburgo, a gente tratou disso no de primeira, o Tite era um nome óbvio, natural, e aí ele não consegue o Corinthians e o Flamengo tem tudo adiantado. O PVC já falou que o Tite gostou da proposta. De que maneira você vê o Tite inserido nesse confronto, que ele não vai estar, evidentemente, presente fisicamente? Razão, eu acho que o fato dele não estar em campo acaba tirando um pouco isso, né? E aí já ainda não está fechado com o Flamengo, né? A verdade é que eles estão em discussão, proposta. Às vezes as pessoas falam assim, mas ele já disse sim. Alguém já deu como contratado alguém que não acertou salário, contrato? Você já chegou no seu emprego e falou assim, não, fulano já está acertado, só falta acertar salário, quanto que ele vai ganhar, as premiações, como que vão ser as condições de trabalho. Não existe isso, né? Ainda está em negociação, é capaz que feche. A gente acaba entendendo que tem uma tendência maior que feche, porque os dois lados estão propensos, né? Passou ali barreiras que tinha anteriormente do Tite, mas não está fechado. Então, eu acho que acaba isso saindo um pouco por conta disso, né? Ele não vai estar em campo. Ainda não é nem oficialmente técnico do Flamengo. Talvez tenha alguma manifestação ali da torcida do Corinthians, mas, assim, ela vai fazer o quê? Apupar o Tite, sendo que ele ainda nem é técnico do Flamengo? Sabe? Fica... eu acho que permeia, mas, de uma certa forma, acaba meio apagado por conta dessas duas circunstâncias. Nem está fechado ainda, nem ele vai estar em campo. Então, isso a gente tem que ver se ele vai conseguir estar, como diz o Braz, vai chegar a uma conclusão para início na semana que vem, segunda-feira, né? E o Rodrigo, assim, Pode falar, Pedro. Não, pode falar.
Não, é só porque essa indefinição ainda do treinador do Flamengo, ela está acabando impactando em algumas situações extracampo, como, por exemplo, as renovações, né? O Bruno Henrique, por exemplo, inicialmente ele tinha agendado, né? O staff do Bruno Henrique agendado uma reunião para sábado com a diretoria, porém, como ainda existe essa indefinição do novo treinador, a diretoria preferiu dar uma estagnada em todas essas situações de renovações, até porque ela acredita que vai ser importante o próximo treinador dar o seu pitaco em relação a esses jogadores e jogadores importantes, de nome assim, do elenco do Flamengo, que estão com o contrato para acabar. O Braz, vou só fazer um acréscimo. Pelo menos a informação que eu tenho é que, assim, de fato, tem coisas que estão atrasando porque eles estão negociando ali com o Tite, mas o Bruno Henrique não está sob avaliação do Tite. Eles vão tentar renovar de qualquer jeito. Quem tem outros jogadores que, sim, são pendentes. O Everton Ribeiro é um deles. Agora, o Bruno Henrique independe de acerto com o Tite, não. Ele é um nome que o Flamengo quer renovar. A questão deles é o valor, o tempo de contrato, que já foi para... ele queria 3, eles chegaram a 2, aí agora ele quer 3 de novo, enfim. Tem ali umas discussões que são mais nesse campo, mas eu acho que independente de quem venha a ser o técnico do Flamengo, o Bruno Henrique o clube vai tentar renovar de qualquer jeito. O Everton Ribeiro, eu já acho que aí está nesse caso que você falou, que depende de uma avaliação do Tite se fechar, né? E assim, a sombra dele pairando aí na Gávea, ela assim, por exemplo, o caso do Davi Luiz. O Davi Luiz era um cara que a princípio estava pensando em voltar para a Europa, mas como é um cara que conhece o Tite, na cabeça dele a situação já mudou um pouco de panorama. Então, assim, a situação ainda do Tite ainda não se definiu, mas essa sombra dele que está pairando aí já no Ninho do Urubu tem feito mais movimentações assim, em relação a essas indefinições de renovações, assim, em alguns casos. Jogadores que trabalharam com ele em seleção brasileira, que não são poucos, eu vi, acho que o Eric Faria dizendo que são 11 de seleção que já trabalharam com o Tite. Isso certamente mexe com o bastidor do rubro-negro. PVC ia complementar. Não, eu ia falar só em relação ao que o Rodrigo falou, que é perfeito, absolutamente perfeito, concordo do gênero, número e grau. Se começa a olhar em alguns fóruns, as pessoas dizendo assim, vocês dizem que o Tite fechou, depois dizem que não fechou. Ninguém escreveu que o Tite fechou. A gente disse o seguinte, eu acho que o que a gente trouxe aqui 3 dias atrás tinha uma informação que me pareceu pela primeira vez vir do lado do Tite, quando eu digo o Tite gostou da proposta do Flamengo. E nesse cenário, o cenário é o Flamengo quer o Tite e o Tite quer o Flamengo. O que indica, e aí tem uma opinião, que deve começar o trabalho provavelmente na data FIFA. Mas ninguém disse que está fechado. Isso é muito importante dizer. Aí você tem matérias, como o Rodrigo disse. Tite disse sim ao Flamengo. Eu não tenho essa notícia desta maneira. Eu tenho a notícia que o Tite gostou da proposta do projeto do Flamengo. Que no fundo quer dizer o seguinte. Em 2015, o Tite voltou ao Corinthians porque o Tite sabia que o lugar onde ele podia vencer era o Corinthians. E hoje, o Tite gosta do projeto do Flamengo porque o Tite sabe que o lugar onde ele pode vencer é o Flamengo. Acho, por tudo isso, que o trabalho vai começar na semana que vem. Mas não está anunciado, não está assinado, não está sacramentado. Nesse sentido, do outro lado, do ponto de vista desse Corinthians e Flamengo, Samir, se de um lado o Flamengo também ainda avaliando possibilidades e, claro, aguardando a definição do seu treinador, o Corinthians já deu esse passo à frente com o Mano Menezes e você até já trouxe informação de uma lista longa de possíveis saídas, né? Sim, e só um pitaco em relação ao Tite, né? É claro que ninguém cravou e não dá para cravar que ele é técnico do Flamengo, mas aquele feedback, né, que a gente tem com a torcida corintiana, até falando em cima do que o Matos disse, acho muito difícil, quase impossível ocorrer alguma manifestação, porque o torcedor corintiano poderia correr o risco de cometer uma gafe, né? O Tite não vai estar na Neoquímica Arena, muito menos no banco de reservas, não faz sentido. Mas uma coisa assim que é fato no meio do torcedor corintiano é que para o torcedor corintiano o Tite já é treinador do Flamengo. As críticas, enfim, as decepções,
Isso já faz parte a palavra ingratidão, isso aí já faz parte do vocabulário do corintiano em relação ao Tite. Na cabeça do torcedor corintiano, Tite já é técnico do Flamengo, mas vários não vão correr porque ele não vai estar lá. Claro que se o Tite pintasse na Neoquímica Arena, ia ser curioso, mesmo para ver o jogo, sei lá, alguma coisa, certamente o Tite seria vaiado, mas nesse sentido não. Agora, que para o torcedor corintiano ele já é técnico do Flamengo, isso daí, se fizer uma pesquisa, bate 99%, Razão. A gente vê essas manifestações nas redes sociais. Só para a gente amarrar esse Corinthians e Flamengo, é um jogo que ganha muita importância para os dois lados, porque o Corinthians vem de derrota no Clássico contra o São Paulo, de eliminação também na Sul-Americana, e o Flamengo, apesar da vitória contra o Bahia por 1-0 com o gol do Pedro, também não está no momento tranquilo. Aliás, tranquilidade é uma palavra que acho que passou longe do Ninho do Urubu nessa temporada 2023. Foi o oposto disso. Então, se o Flamengo ainda quer sonhar com o título, passa também por vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. É um jogo, eu não sei se dá para chamar de 6 pontos, porque não é confronto direto, são lutas completamente distintas. É o Flamengo pensando no título, o Corinthians brigando contra o Z4, PVC. Essa rodada, vamos voltar para a frase do Abel agora há pouco. O Botafogo é muito difícil perder o campeonato. Essa rodada tem, presta atenção, Fluminense e Botafogo, 90% do torcedor do Fluminense e 10% do Botafogo. Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Santos, Atlético Paranaense e Bragantino, Internacional e Grêmio no Beira-Rio. Aqui estão os 6 primeiros colocados. Significa que o Fluminense pode ganhar do Botafogo, o Grêmio pode ganhar do Internacional, o Bragantino pode ganhar do Atlético Paranaense, o Palmeiras pode ganhar do Santos, o Flamengo ganhar do Corinthians e embolar a parte de cima da tabela com uma distância de 4 pontos do primeiro para o segundo. E você está sendo profeta do caos, hein, PVC? Se acontecer tudo isso, não, aí é o caos. Não, peraí. Primeiro para o segundo pode terminar a rodada com 4 pontos ou com 10. Sim. Assim, essa rodada ela é muito decisiva para o campeonato e, consequentemente, para o Flamengo, que está no campeonato. Ele pode ficar 6 pontos atrás. Inclusive, a reação, né, do Botafogo, né, PVC, com a saída do Bruno Lage e assumindo uma comissão técnica interina, Lúcio Flávio, Joel Carli, quase nomeados pelos próprios jogadores, né? Vamos ver como é que... Acho que observar o que vai acontecer com o Botafogo é muito dizer o que vai ser o campeonato, né? Qual que é o termômetro daqui para frente? O Braz ia falar. Não, e aí o profeta do caos, pelo lado contrário, já analisando, já até pelo lado do Corinthians, analisando aqui a tabela, o Cruzeiro está com 30 pontos, o Corinthians com 30 e o Inter com 29. Sim. O Vasco, que é o primeiro na zona, tem 26. O Vasco pega o São Paulo. Ou seja, o Vasco, se ganha do São Paulo, vai a 29. E aí, dependendo desses resultados aí de Cruzeiro, Corinthians e Inter, a parte de baixo lá da tabela vai embolar pra caramba. Ou seja, o campeonato está mais quente do que nunca, e essa rodada pode terminar de ferver ou dar uma leve, né, esfriada, mas promete, então. Ela pode ser decisiva, para o título do Botafogo. É o que o Rodrigo falou, assim, você pode ter a reação do Botafogo à troca de técnico, tem muito a ver com isso. E a reação do Fluminense à classificação. Porque você pode tirar o peso das costas e Brasileirão, ou ele pode, o Fluminense deve entender que ele tem um jogo para estar na Libertadores do ano que vem, ou ele tem que jogar 13 finais. Inclusive a presença da torcida do Fluminense, né? Porque ela pode estar usando esse jogo. Eu não vi como é que está a venda de ingressos, mas esse jogo pode ser uma celebração para a torcida do Fluminense, né? Para dar classificação para a final. E isso cria um clima no estádio totalmente diferente do que se fosse uma rodada, eu vou usar a palavra que é ordinária, do Campeonato Brasileiro, ou ordinária no sentido de comum. Enfim, se você tem um clima desse, um estádio cheio, todo mundo celebrando, é óbvio que isso acaba refletindo no time do Fluminense. Né? Ainda mais. Botafogo estreando Joel Carli e Lúcio Flávio, né? Lúcio Flávio e Joel Carli interinamente. Ainda mais sabendo que você pode atrapalhar um rival que está brigando pelo título. E o Tiquinho pode barrar o Tiquinho?
O Lúcio Flávio pode barrar o Tiquinho para esse jogo ou vai ficar feio? Dica gratuita para você, Lúcio Flávio. Samir ia falar. Não, tem outra decisão embaixo, né? Que é Goiás e Bahia também, que é um confronto direto que pode ajudar, aí, como o Braz disse, a embolar ainda mais ali a parte de baixo da tabela. O Inter, ele ficou a minutos de ser um finalista da Libertadores, ele pode terminar o final de semana na beira da zona de rebaixamento. 6, 7 minutos que mudam completamente a história do Inter na temporada, toma virada e depois de vislumbrar uma final de Libertadores, agora vai ter que se ver brigando contra o Z4. Promete demais essa rodada. Braz, obrigado pela paciência em nos aguardar aqui no nosso longo debate de Palmeiras. Você quer completar ainda a informação, né? Algumas informações do Flamengo extracampo, né? Ontem o Conselho aprovou o patrocínio da Pixbet com o Flamengo de 2 anos, 90 milhões. O caso do Marcos Braz, as imagens da briga, as imagens do shopping já foram cedidas à Polícia Civil e a advogada do rapaz, do Leandro, né, o entregador, solicitaram essas imagens para a polícia. Essas imagens, a princípio, elas estão sob sigilo, mas a defesa do rapaz pediu essas imagens. Vamos ver se a Polícia Civil vai ceder essas imagens para a defesa. Então, assim, são essas 2 informações aí extra-campo para passar de Flamengo. E simplesmente mais uma das várias maluquices que aconteceu nesse Flamengo, essa briga Marcos Braz e torcedor é mais um. Quem fizer essa retrospectiva do Flamengo vai ter trabalho. Ô, Samir, do Corinthians também não foi tão tranquilo assim, essa retrospectiva vai dar trabalho também, Samir. Com certeza. E o Mano Menezes, eu acabei de divulgar na minha coluna, o Razan, ele passa a ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar no final do ano, visando aí, né, a virada, né, do ano também, porque ele já era o técnico escolhido da situação, né, do candidato André Negão. Caso, né, eles vençam a eleição, o Mano já seria o técnico deles mesmo. O Duílio já adiantou isso, né, fechou com o Mano até o final de 2025. E agora ele também vira o técnico da oposição. O Mano hoje, já podemos cravar isso, que é o plano A da oposição. Algo que eu sempre falei, inclusive a oposição, né, negava isso publicamente, hoje já é algo que é fato. O Mano... Pode falar, PVC. Só aí, em direção ao que você está falando. A informação que surgiu semana passada foi que, logo depois da declaração do Augusto Melo sobre não ter o Mano como o técnico prioritário, pegou mal, né? Já houve telefonemas da assessoria do Augusto Melo para gente que trabalha com o Mano para dizer, olha só, não é bem assim, já botando panos quentes. Porque, no fundo, o que acontece hoje, se você olhar para o mercado, qual é a melhor alternativa para o Corinthians no ano que vem? Mano. Então, cara, você vai buscar quem? O Guardiola? Vai brigar com quem já está efetivado, pelo menos com um contrato até longo, né, Samir? Contrato longo até o final de 2025, né? A gente já trouxe aqui, né, PVC, em relação à multa, algumas coisas que pesam a favor do Mano. Primeiro tem a questão da multa, eles vão avaliar a reta final do Campeonato Brasileiro. Claro que se o Corinthians acontecer uma tragédia e o Corinthians for rebaixado, as coisas podem mudar. Mas o que eles fazem hoje é o seguinte, qual a ideia deles hoje? Ficar com o Mano para o início da temporada, porque algo que agrada muito no Mano, e aquilo que eu sempre falo aqui, a torcida corintiana sempre dá mais moral para o Mano do que até para o Tite, no sentido de reformulação, que é algo que o Corinthians mais precisa, né? É uma reformulação e o Mano vai fazer realmente essa reformulação. A gente já trouxe aqui, inclusive, a possível lista de dispensas. E outra coisa que a oposição coloca como plano B é um estrangeiro, só que um estrangeiro adaptado ao Brasil. Então seria o Vojvoda, que é um nome muito difícil, né? É um técnico difícil de você tirar do Fortaleza. Tem o Pedro Caixinha também, o Caixinha que se encaixa nesse perfil. Né? Ele não se aguentou. Agora são dois aqui. São estrangeiros adaptados ao futebol brasileiro. Mas hoje o Mano é o plano A, principalmente para fazer essa reformulação. Então, eles entenderam realmente que, como o PVC disse aí, no alto técnico, eles sonhavam com o Tite, a oposição sonhava com o Tite. E a situação
muito bem informada. Não sei se vocês lembram, em noticiário do Corinthians aqui, eu já trazia informação de que no Corinthians sabiam que já havia contato entre Flamengo e o Gilmar Veloz. Eu trouxe no de primeira aqui, que o Corinthians já soube há muito tempo, né? Essa questão de Tite e Flamengo. Então, a situação já nem sonhava com o Tite, ele já priorizava o Mano. Já a oposição sonhou com o Tite pode, né? Tem tudo aí para fechar com o Flamengo. Então, agora já está aceitando o Mano aí para a próxima temporada, Razan. É aquela coisa da expectativa e realidade. Expectativa e realidade, uma coisa é diferente da outra. A coluna do Samir Carvalho, com esses detalhes da força que o Mano ganha na oposição do Corinthians, você pode ler com todos os detalhes. Foi publicado agora, já durante o nosso programa aqui do De Primeira. Bruno Braz, Samir Carvalho, sextou para vocês, tá? Obrigado, viu, Braz? Falou, gente. Obrigado. Grande abraço. Ao nosso Valeu, eu fiquei esperando as escalações do pique do rádio. Hoje eu vou te poupar dessa. Você quer soltar? Não, foi até bom, porque acho que vai ser o mesmo time mesmo. Muita dúvida, né? Então deixa quieto. Muita dúvida. Valeu, PVC, Razan, Matos, a todos que nos acompanham de primeira.